E aí galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com essa chuvinha deliciosa, na bênção do Senhor, lendo a Bíblia, se fortalecendo espiritualmente para enfrentar toda e qualquer adversidade que surja pela nossa frente, amém? Vamos lá para o nosso devocional então, Jeremias, a partir do capítulo 10. Jeremias é pancadaria no duro mesmo. Deus, aqui eu vou te contar uma coisa, hein rapaz, e é um Deus brabo, hein? Aqui mostra Deus nervoso com a situação, nervoso com o pecado, com a dureza do coração do povo. Realmente, Jeremias é um livro que, sabe, dá até uma angústia na gente assim de ver o tanto que Deus aqui é duro com eles por causa da dureza do coração deles, até um trocadilho. Vamos lá então, lembrando que isso aqui é só uma devocional, onde nós estamos compartilhando algumas coisas para que a sua devocional fique mais enriquecida para a glória de Jesus, amém? A partir do capítulo 10, então, nós temos ali do verso 1 ao 25, eu estava pesquisando aqui, essa passagem é uma passagem poética que é dividida em três partes. A primeira é um contraste entre o Senhor e os ídolos pagãos. Vai do verso 1 ao verso 16. Se você quiser fazer uma chave na sua Bíblia, aí você faz como eu faço na minha aqui para poder separar. A segunda parte é uma reflexão em duas partes acerca da destruição, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui para não esquecer, da destruição que aguarda os idólatras. Ela é dividida em duas partes, ela vai do verso 17 e 18, uma parte, e do verso 19 ao 22, uma segunda parte sobre essa reflexão. E a terceira é uma oração para que Deus refreie o julgamento que está por vir, e não permita que as nações idólatras, elas fiquem impunes também do juízo de Deus. Então é uma outra oração, é uma oração nesse caso. A primeira, então, é um contraste, a segunda é uma reflexão e a terceira é uma oração. Essa terceira é o verso 23 ao 25. E quando você olha para a primeira parte, a primeira parte que é esse contraste entre o Senhor e os ídolos pagãos, nós vemos que esse poema ele fala bastante, o centro dele é a respeito da insensatez do povo que adorava ídolos que eram feitos pelo próprio adorador. Ou seja, é insensato a pessoa pegar madeira, como Deus diz, metade da madeira faz lenha para o fogo e metade faz um ídolo. E aí o cara vai lá e manda vir ouro de outro lugar, passa por ourives, o cara vai lá e sabe aquele trabalho lascado para valorizar aquele ídolo, porque o ídolo de madeira não tem beleza nenhuma. Aí o cara vai lá, passa ouro, aí vem lá o costureiro e faz um negócio de azul ou roxo para poder revestir, para poder dar uma certa imponência para esse negócio que depois tem que ser pregado na parede, porque ele não consegue se sustentar de pé, não é verdade? Aí o ídolo tem que ser defendido porque ele não consegue se defender. Então realmente é uma insensatez sem fim essa questão da idolatria. E Deus aqui no verso 2, ele rejeita os astrólogos aqui, porque ele fala no verso 2 aqui, ele critica aqueles que creem naqueles que leem o futuro nas estrelas, tentam ler o futuro nas estrelas. É uma crítica severa que Deus faz e rejeita essas pessoas. Essas pessoas que usam a astrologia afirmam que são capazes de ler o futuro através das estrelas. Isso é tudo mentira, tudo lorota, conversa furada. Isso é coisa do diabo. Porque a única pessoa que sabe o futuro é aquele que já escreveu o passado e que controla o presente. É só Deus. Na presciência de Deus, o passado, o presente e o futuro, para Deus é a mesma coisa. Então essa conversa de que o cara olha para as estrelas e consegue saber o que vai acontecer amanhã, astrologia, quer dizer qual que é a sua cor de hoje, o que vai acontecer, para com isso, isso é conversa furada, isso é conversa para boi dormir. Então Deus aqui está falando justamente sobre isso, que é uma conversa para boi dormir. E aí no verso 5 ele fala que seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepino. O que Deus está dizendo? O espantalho só serve para assustar a ave. Então, o temor que o ídolo causa numa pessoa é porque essa pessoa é insensata, é porque essa pessoa é lerda, é porque ela é ignorante. Porque não tem como um ídolo causar um temor a alguém, uma estátua causar um temor a alguém. A estátua não é nada, não significa nada. Você pega ela, racha, quebra, o que ela pode fazer contra você? Não pode fazer absolutamente nada. Então Deus vai lá e repreende que seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepino, só serve para
assustar bicho, só passarinho que não tem inteligência, que não tem capacidade de raciocínio. É só um burro de porteira mesmo para poder, um boi de argola para poder ter medo de um negócio desse, né? E lá no 10:7, eu achei legal aqui que ele fala assim, ó, quem não te temeria, ó Rei das Nações. Bom, primeiro aqui que não fala aqui do temor, esse temor aqui não é um medo covarde, mas é uma reverência, uma profunda reverência ao Senhor, à sua santidade, à sua sabedoria, à sua soberania e principalmente à sua disciplina. Porque a disciplina de Deus, como Paulo escreveu, ela gera uma tristeza inicial, mas na sequência ela gera uma alegria, porque você vê que Deus está te corrigindo, porque Ele te ama, Ele quer te ver no céu, não quer te ver no inferno. Então isso é muito bom. E Rei das Nações, por quê? Porque Deus não está limitado a ajudar, não. Deus é Rei de todo o universo, Ele que criou tudo. Ele é dono de tudo, Ele fala, os céus e a terra são meus, tudo me pertence. Então acabou, então não tem ninguém que pode dominar esse negócio, não, só pertence a Deus mesmo, tá bom? Lá no verso 10, fala assim que o Senhor é o único Deus verdadeiro, né? Então aqui a referência que ele está fazendo é que as divindades pagãs, elas não têm vida própria, elas não têm permanência, elas podem ser facilmente destruídas, como já tinha dito, e quando elas são colocadas em um museu, e podem, inclusive são colocadas em museus, você pode prestar atenção que tem muitos museus que trazem estátuas das divindades antigas que estão lá, só não cria poeira porque tem uma redoma de vidro em cima, porque senão tinha até poeira criada em cima delas, né? Então, esses ídolos, o que Deus está colocando aqui também, mostrando pra gente, é que na verdade, se você for parar para pensar, toda aquela imoralidade que seguia os cultos a esses deuses pagãos que eram representados por ídolo, na verdade a pessoa criava para dar vazão ao seu próprio desejo. Entendeu? A pessoa tinha vontade de fazer tal coisa, criava um Deus ali, adorava aquele Deus e como culto aquele Deus fazia aquilo que ela queria fazer. É isso que acontecia, né? Então era uma forma de justificar a sua própria imoralidade. E o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus vivo e verdadeiro, Ele é santo. Ele é santo e por isso Ele não admite nenhum tipo de imoralidade. Por isso que aqui faz essa referência aqui. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. E a terra treme com a sua ira. Porque as divindades pagãs eram uma representação da imoralidade da própria pessoa que criava aquela divindade. E Deus é Deus que não aceita nenhum tipo de imoralidade. Senão, se você quiser imoralidade, fica tranquilo, continua praticando e vai para o inferno com alegria, porque lá no inferno você vai ter bastante tempo para refletir sobre o erro, né? No 10:13 aqui, deixa eu ver, eu anotei aqui, assim, quando fala no meio do trovão, diz assim, ó, quando fala no meio do trovão e as chuvas rugem nos céus. Aqui é uma referência que vai no âmago, na essência do Baal, porque o Baal era o deus da tempestade, Baal era o deus da fertilidade, e os cananeus acreditavam que a chuva e o trovão era Baal. Eles acreditavam que a chuva e o trovão era Baal. E Deus está dizendo o seguinte, fui eu que criei esses elementos. E eu falo através do trovão, inclusive eu vou até rugir por meio do trovão. Então, se você pegar o Salmo 135, de 5 a 7, eu até anotei aqui, ele afirma que Deus criou esses elementos e Deus fala e até ruge no meio do trovão, como Jó descreveu, que nós já fizemos na nossa devocional lá no capítulo 37, do verso 2 ao verso 5. Então isso aqui é para atingir Baal bem na essência do que é o Baal, né? Que não vale porcaria nenhuma. Bom, vamos lá. Tem que ser muito lerdo, né? Fala a verdade. Tem que ser muito lerdo de marredeci para acreditar num ídolo, né? É só brincadeira. É só o ser humano mesmo. Bom, aqui começa a segunda parte da poesia, do verso 17 até o verso 22, que é um anúncio de julgamento seguido de uma lamentação e as implicações desse julgamento. E esse decreto, ele é sucinto. Ele é sucinto. Deus faz um decreto sucinto a respeito do exílio que estava por vir em decorrência do julgamento de Deus. Isso aqui talvez não está certo, não tem confirmação. Mas alguns dizem que isso aqui é referente à primeira invasão de Judá, que ocorreu em 605. Outros dizem que é já da segunda invasão e do segundo exílio, que foi em 586. Bom, de qualquer maneira, é um lamento a respeito do que iria acontecer e da consequência disso.
Lá no verso 20, você vê a tristeza, né? Destruíram a minha casa, não resta mais ninguém. Né? Depois ele fala que levou os filhos dele também. Aqui está se referindo justamente à família de Jeremias, de Anatote. Ou seja, Anatote foi completamente destruída e as crianças pequenas, inclusive os filhos de Jeremias, foram levados cativos. Né? Então Deus já tinha avisado Jeremias que nem mesmo a sua família iria escapar do julgamento, até porque essa família, você vai ver lá na frente, é uma cambada sem vergonha, viu? Não valia um grão de arroz nem de feijão cada um deles. Depois nós vamos comentar sobre isso aí. Você vai ver, você vai ver. Jeremias não perdeu nada. Jeremias não perdeu nada, porque é uma família ordinária, essa família de Jeremias, viu? Lá no verso 23 a 25, Jeremias queria que o Senhor derramasse a sua fúria, não apenas em Judá, tá aqui, se você for prestar atenção no que ele está escrevendo aqui, não apenas em Judá, mas em todas as nações que devoraram Judá, conforme o texto diz aqui. Por quê? Porque esse povo, os babilônicos, cara, eles regaçaram tudo, não tiveram dó não. Tá? Os campos que eram tão férteis e tinham tantas coisas, eles foram devastados, parecia uma terra desolada, eles acabaram com tudo. E em 586 acabaram com Jerusalém, destruíram tudo, o templo, o muro, casa, tacaram fogo na cidade. Olha, esse povo era terrível. No 11, do verso 1 ao verso 3, mostra a autoridade que Deus deu para Jeremias, inclusive para Jeremias proclamar as maldições da aliança pelo povo, pelo descumprimento do povo. O povo, Deus havia por séculos e séculos falado, o povo não quis ouvir. Então Deus aqui fala da autoridade que Deus deu para Jeremias chegar lá e falar mesmo como é que o cancão ia piar para esse povo. Tá? Lá no verso 5, você sabe por que Deus fala leite e mel, que essa terra emana leite e mel? Porque o leite, ele indica a presença de vaca, ovelha, cabra, né, fartura. E o mel significa que haveria uma grande variedade de plantas que florescem e dão frutos por causa da polinização. Olha que interessante, eu não sabia disso. Eu fui atrás aqui pesquisar, mas leite e mel, por que leite e mel? E aí eu descobri por que leite e mel, porque na verdade tem muita fartura. Fartura de leite realmente pela criação, procriação da criação. E o mel significava que ia ter muita planta, tudo, rapaz, uma coisa fantástica, em virtude até da polinização das abelhas, né? Uma referência a isso. Bom, vamos lá, no verso 11, aqui ó, capítulo 11, no verso 11, é aí que eu falei para você da família sem vergonha, não, no 11 ainda não, vai ser lá mais para frente, vamos esperar um pouquinho aqui. No 11, no capítulo 11, verso 11, o Senhor advertiu Jeremias sobre o decreto que ele pronunciaria contra o povo, e aqui a calamidade que se aproximava, e não haveria oração alguma que Deus iria aceitar desse povo. Por quê? Porque se você olhar o verso 13, Deus vai falar que não havia uma única cidade de Judá que não tivesse um ídolo, que não tivesse um lugar de adoração desse ídolo. E lá no verso 14, Deus vai lá e repreende Jeremias para ele não chorar e nem orar, porque a misericórdia, o tempo da misericórdia tinha acabado. Então Deus havia fechado os ouvidos para qualquer oração que se dirigisse a ele, tamanha incredulidade do povo, tamanha a dureza do povo, porque já que eles tinham um altar, em cada cidade um altar para Baal, então eles que fossem atrás de Baal. Então Deus falou, eles que vão atrás de Baal, vocês não estão tão comprometidos com Baal, então vocês vão atrás de Baal, porque a oração que vocês fizerem para mim vai ser fingida. Lembra que nós falamos no devocional passado? Que os caras se aproximavam de Deus com o coração fingido só para se livrar do castigo, mas não queriam conversão, não queriam mudança de vida? É exatamente isso aqui. Agora sim, no verso 18 ao 23, a família sem vergonha do Jeremias estava conspirando contra ele, sabe? Então não era só algumas pessoas do governo, não, mas a própria família do Jeremias estava conspirando contra ele. E Deus havia dito para ele que quando ele foi comissionado, que a vida dele correria perigo, né? Pois haveria oposição, inclusive de seus próprios familiares. Inclusive de seus próprios familiares. Eles iriam conspirar contra ele. E quando nós vamos lá no verso 21 a 23, fala assim, ó, se você olhar lá o texto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que estavam lá,
nós o mataremos, tal, ele vem aqui, ó, eu castigarei seus jovens, morrerão na batalha, e seus filhos e filhas morrerão de fome, nenhum dos conspiradores viverá. Por que Deus está falando isso? Porque os conspiradores eram também da própria família, a própria família de Jeremias eram seus inimigos, seus filhos e filhas perderiam a vida quando chegasse o tempo da calamidade, quando chegasse a hora do castigo, porque estavam envolvidos nisso aí e todo mundo ia pagar o pato. Você vê que coisa, rapaz! Ou sem vergonhice sem fim, a própria família. Isso aqui, se você analisar, aconteceu a mesma coisa com Jesus. Se eu não me engano, eu não lembro o endereço talvez direitinho, mas eu acho que é Marcos 3,21. Eu não anotei aqui, mas lá em Marcos 3,21, salvo engano, quando Jesus estava curando as pessoas e não tinha tempo nem para comer, a família achou que ele estava louco e saíram na captura dele para poder prender Jesus, porque achavam que ele estava doidão, que ele estava babando na gravata. E aí quando chegaram numa determinada casa lá, vieram umas pessoas e falaram assim, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí. Jesus sabia que aquele povo estava ali para fazer lambança. E ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, que são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então aí fica aí para você o aviso, que não existe família perfeita. Mas nós não podemos ter raiva, a gente tem que perdoar, a gente tem que ser cristão, tem que perdoar, sabia? É tão difícil às vezes, mas tem que perdoar. Porque se não perdoar, não tem lugar no céu. Então ore para que Deus coloque em você um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então nós temos que buscar a oração e buscar, sabe, livrar de qualquer ressentimento com as nossas famílias, qualquer mágoa, etc. e tal. Lá no verso 12:6, fala de novo da família de Jeremias. Só que a família de Jeremias aqui é uma representação de Judá, pela conspiração que fizeram contra eles, porque eles falavam palavras agradáveis a Jeremias, não porque eles queriam que ele fosse legalzinho, mas para convencer ele que a Babilônia não conseguiria dominar Judá. Entendeu? Para quê? Para que ele não profetizasse, não profetizando, não envergonhasse a família. Quer dizer, estavam mais interessados em manter a sua, vamos dizer assim, o seu status social do que ouvir aquilo que Deus tinha para dizer. E no final, se lascaram. Se lascaram. Né? Todos eles se lascaram. Fazer o quê? É isso que dá, brincar com Deus, filho, não tem jeito. Bom, e para finalizar então aqui o capítulo 12, nós vimos aqui que lá no verso 15, Deus fala que ele vai ter compaixão de todos. Ou seja, depois da calamidade, até mesmo de outras nações, Deus teria misericórdia de todos. Deus teria misericórdia de cada um deles. Né? Independente de Judá, independente de outras nações, desde que eles se convertessem publicamente, desde que eles abandonassem a idolatria, desde que eles se sujeitassem a Deus, se sujeitassem à aliança que Deus fez lá no Sinai, desde que eles não jurassem mais pelo nome de Baal, mas que eles dissessem tão certo quanto vive o Senhor e confiassem em Deus, entregassem seus caminhos, Deus teria compaixão de cada um deles, inclusive dos estrangeiros, e tomaria para si para formar um único povo. E aqui nós terminamos então a devocional do capítulo 12, e são muitas lições preciosas, importantes, que nós temos que estar atentos, porque tudo isso aqui que a gente fala a respeito de Judá, da família de Jeremias, de repente você está passando por uma situação igual essa, com traição na família, sabe, você está passando por uma situação de desgosto, muitas vezes, sabe, você vê a idolatria do povo, você vê coisas erradas, mas olha, nosso coração tem que ser um coração intercessório. Nosso coração não pode ser um coração que carregue mágoas e ressentimentos. Às vezes você vê eu falando assim, mas é mais um jeito brincalhão de falar mesmo, né? Não é de raiva nem de nada, mas é um jeito brincalhão até para descontrair a devocional, para que você saiba que Deus é Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Se as pessoas se arrependerem, obviamente o pecado será perdoado. O arrependimento que abandona o pecado. Mas se a pessoa não se arrepende, então vai para o inferno, não tem jeito. Quem disse essa regra não fui eu, foi o próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso. Se você perdoar o seu pecado, se você não perdoar, avião, vai para o pau, entendeu? Já era. Então se você não pedir perdão para Deus dos seus pecados, vai para o vinagre, não tem conversa. E o arrependimento, ele implica no abandono da conduta errada. Né? O entristecimento, o abandono da conduta errada, você concordar com Deus com o que é pecado, e só assim a gente consegue ter uma vida na presença de Deus. E eu vou falar agora para você, cara, tudo vale a pena. Não existe humilhação. A humilhação é você carregar o pecado, porque depois você vai para o inferno e lá vai ser punk o negócio. Então a melhor coisa que tem é a gente se arrepender, é a melhor coisa que tem é a gente se voltar para Deus, porque a vida com Deus é tão gostosa, cara.
Você deita, dorme, sabe? Você desfruta das coisas maravilhosas que Deus te dá, não te falta absolutamente nada. É uma vida abundante na presença de Jesus. É alegria em cima de alegria. É lógico, vai ter tribulação, mas mesmo na tribulação você olha e você fala assim, puxa vida, como é que será que Jesus vai vencer essa batalha para mim? Essa é a confiança que você tem. Com Jesus não tem derrota, querido. Só tem vitória. Amém? Deus abençoe sua vida. Até a próxima devocional. Se você não é inscrito, se inscreva, acione as notificações e, por favor, divulgue. Manda para sua lista de amigos, transmissão. Manda para as pessoas se fortalecerem para o louvor da glória de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau. Valeu.